A população do Rio de Janeiro, principalmente a mais pobre, sofria com a falta de um sistema eficiente de saneamento básico. Esse descaso com o povo trouxe sérias consequências, como o surto de doenças como a varíola, febre amarela e peste bubônica. Com medo dessas doenças, muitos navios estavam deixando de atracar nos portos da cidade, o que estava atrapalhando a economia e deixava uma imagem muito ruim do país. Afinal, se a capital estava sofrendo com essas dificuldades, imaginem como estavam as outras cidades. Pessoas morriam todos os dias vítimas dessas doenças. Essa situação nada agradável causou uma preocupação ao então presidente do Brasil, Rodrigues Alves, que contratou Oswaldo Cruz para ser chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública. Medidas relacionadas à precariedade do saneamento e da infraestrutura do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, estavam sendo tomadas, e ao mesmo tempo uma campanha de vacinação à força foi implantada. Em 1904, Oswaldo Cruz iniciou um sistema de vacinação autoritário e violento. Os funcionários estavam autorizados a invadir casas e forçar pessoas a tomar vacina. Isso gerou uma revolta entre a população mais pobre, que além de tudo estavam sofrendo com desemprego e sendo expulsos de suas casas pela reforma urbana. O povo passou a se manifestar de forma agressiva, confrontando as forças do Estado e destruindo parte da cidade. O sucesso do Bota Abaixo foi consequência da reestruturação da recém-inaugurada capital do país. Baseado em Paris, o prefeito da cidade, Pereira Passos, passou a promover políticas de modernização na região central, que abrigava grande parte dos prédios ligados à República, mas também a maioria da população pobre. Essa parcela da população vivia em construções chamadas de cortiço. Esse tipo de residência eram divididos em vários quartos, sem cozinha, com banheiros e tanques coletivos. Entretanto, a maior parte era insalubre e, como dito antes, era um palco de diversos surtos de doença. Os principais objetivos eram melhorar a estética da cidade como um todo. Para isso, os cortiços deram espaço para construções como a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal e a Escola de Belas Artes. Alargamento das vias, visando atender o maior fluxo de automóveis e ampliando as linhas de bonde para o transporte de pessoas na região central. Por fim, não menos importante, o saneamento, principalmente na região central e na chamada Zona Sul, foram feitos sistemas de esgoto e escoamento das águas pluviais. Ao mesmo tempo que o bota abaixo acontecia, o processo de favelização ia ganhando força. Cerca de 30 anos após a abolição da escravatura e o alto fluxo de imigração vindo da Europa, o crescimento populacional e industrial no país inteiro aumentou consideravelmente. No Rio de Janeiro, as coisas não foram diferentes. A região central do Rio passou a abrigar um número muito grande de pessoas de baixa renda, que se estabeleciam em cortiços. Sim, aqueles que estavam sendo destruídos pelo governo para a reforma urbana. Desabrigados e desempregados, as pessoas que foram expulsas dos cortiços no centro da cidade passaram a se alocar no Morro da Favela, local que hoje é conhecido como Favela da Providência, a primeira favela da cidade. Essa ocupação teve início quando soldados que lutaram na Guerra de Canudos ganharam autorização para se estabelecer na área como pagamento por terem servido ao país. Outro ponto que fez com que muitas pessoas fossem se instalar no morro foi a possibilidade de trabalhar na extração de pedras realizada no local ou na região do porto, carregando, descarregando e transportando os produtos dos navios. O problema da falta de espaço para moradia na cidade foi se agravando cada vez mais. Consequentemente, a população começou a construir cada vez mais para cima do morro. Foi o pontapé inicial para o que conhecemos hoje, grandes comunidades formadas por pequenas casas abrigando muita gente, a maioria em situação de pobreza e passando uma série de necessidades. Esse processo continua acontecendo até hoje. Muitas comunidades foram aparecendo no último século e continuam crescendo. A mais conhecida delas, o Complexo do Alemão, palco de cenas de guerra entre facções e forças do governo. Além de viver em meio a tiroteios, tráfico de drogas e em condições precárias de saneamento e sofrer com total abandono do Estado, essa população ainda é vítima de uma sociedade classista e preconceituosa.